Eu acredito que o sistema de flashcards ele pode ser usado para basicamente qualquer matéria. Eu já estudei humanas, já estudei exatas, já estudei linguagens, idiomas estrangeiros e tudo mais. É possível, tá? Inclusive estudar gramática, dá pra estudar gramática. Você só precisa ter experiência. Então, na verdade, você não precisa ter experiência, porque a experiência você vai ganhando, né? Mas você precisa ter um cuidado diferente com a matéria. Então, assim, tem algumas que são mais óbvias, né? Você vai estudar física, por exemplo. É meio intuitivo você pensar que o que você tem que decorar são as fórmulas, né? Então, a gente faz flashcard com as fórmulas. Já fiz um vídeo explicando como fazer fórmula no Anki. É bem tranquilo. É... Para matemática, é a mesma coisa. É interessante colocar umas definições, alguns conceitos que vão te dar a base, né? Porque isso que é a construção do conhecimento, né? Você vai ter camadas mais inferiores, que para você agora é, são inferiores, mas que um dia eram uma coisa que você tinha dificuldade, né? Então, hoje em dia, se no meio de uma conta você tem uma soma ou uma multiplicação, você não vai ficar, é, né? Nossa, tô traumatizado, apareceu uma soma na ponta. Não, assim, eu não sei em qual estágio da vida você tá, mas provavelmente você já consegue fazer, tipo, uma continha de soma ali no meio da sua conta, vai de boa, né? O que pode te traumatizar são coisas mais, tipo, pô, uma operação de matriz diferente ali, é, um produto vetorial, esse efeito, caramba, né? Isso aí eu não acho tão fácil, mas coisas que já foram difíceis para você hoje são fáceis, né? Então, esses fundamentos, eles são muito interessantes para você colocar nos flashcards, né? Então, é, suponhamos aí, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? É, a minha escola, quando criança, eles eram contra a memorização da tabuada, tá? Tabuada de multiplicação. Então, o que que acontece? Eu cresci, eu era bom em matemática quando eu era menor. Sempre tive uma inclinaçãozinha para exatas. Mas, pela metodologia da escola, eu não decorei a tabuada. Então, eu sempre fazia conta na cabeça. Então, eu vi uma multiplicação assim, tipo, sei lá, 7 vezes 7. Eu não sabia que era 49. Eu tinha que ficar, tipo, 7, mano. Aí eu fazia pela, pela lógica mesmo do que é uma multiplicação, né? Que é um conjunto de somas subsequentes. Então, quando eu tinha que fazer 7 vezes 7, eu realmente somava 7 vezes, tá? Então, enfim, tô dando um exemplo porque se você tá na mesma situação que eu, que tipo, você tá num estágio que você já sabe algumas coisas de matemática, mas você ainda, tipo, você não tem a tabuada decorada, por exemplo. Você pode fazer a tabuada no link. Inclusive, para essas coisas mais padrões, assim, mais básicas, tem deck pronto já. E aí eu acho que não vale tanto a pena você ficar gastando seu tempo fazendo deck. Quando é uma coisa tão padrão assim quanto uma tabuada, pega um deck pronto. É, eu acho que eu ainda preciso fazer vídeo disso. De pegar deck compartilhado na internet. Mas você vai lá, pega o deck compartilhado de tabuada e você estuda, entendeu? E aí, a partir do momento que você tiver com tudo aquilo ali decoradinho, parabéns, você sabe a tabuada, né? E tudo vai ficar mais fácil a partir daí, exatos pra você. Então, isso que é legal do Anki. Você colocar coisas, porque assim, quando a gente está resolvendo um problema, a gente vai usar a parte da nossa memória que é de curto prazo, né? Para quem entende de computador, é como se fosse a nossa memória RAM que a gente está usando. E o que que a gente quer fazer? A gente quer deixar a memória RAM o mais livre possível, porque a gente tem uma quantidade limitada, né, de memória RAM. E como que a gente faz para deixar mais coisa livre? É a gente colocando tudo na memória de longo prazo. A memória de longo prazo, que seria o nosso HD aí, né?
Então, como que a gente faz isso? Com repetição. Porque o nosso cérebro ele só vai achar que é relevante as coisas que se repetem, né? Então, essas são as coisas mais relevantes. Então, a gente estudando os flashcards, a gente tá, tipo, encriptando isso na nossa memória, né? A gente tá colocando é, essas informações que se repetem muito, a gente tá colocando isso aí no longo prazo, de forma que quando você for resolver um problema, você não vai ter que ficar pensando mais. Olha só que interessante. Quando eu estiver fazendo uma operação de multiplicação de matrizes, por exemplo, eu não vou mais precisar ficar pensando em cada resultado de cada multiplicação dos termos, porque eu já sei tabuada, né? Então, se eu não soubesse tabuada, eu ia ter que gastar uma, não só uma energia mental, mas um espaço mental muito grande para uma operação que poderia estar mais automatizada. Oh, meu Deus. Tá, eu tive que parar aqui porque teve uns barulhos aqui em casa. Mas qual que é a questão? É, então, a gente tem essas coisas que são basilares, digamos assim, né? Que é uma coisa fundamental que vem antes. Então, é quase aquela ideia aristotélica de a priori e a posteriori, né? Que a gente vê na escola, na filosofia. Tem coisas que você quer ter a priori, e não a posteriori na hora que você estiver enfrentando o problema. Então, você construir esses pilares do seu conhecimento vai te ajudar a atacar problemas cada vez mais difíceis, né? Então, imagine que se você consegue automatizar uma conta de multiplicação quando você decora a tabuada, isso quer dizer que em algum momento, se você fizer muita multiplicação de matriz, você vai conseguir também deixar esse processo automático na sua cabeça. Você não vai precisar pensar no passo a passo, certo? Você vai ver lá e você vai pensar, bom, eu fiz aqui o negócio certinho, eu já sei quais são os termos da nova matriz. Então você percebe que agora eu já consigo atacar um problema mais avançado, tipo, que exige uma sacada diferente, ou então onde eu utilizo essa matriz para alguma outra coisa, é, e que só tem uma multiplicação ali no meio. Então, eu estou dando exemplo aqui de exatas, mas isso vale também para conceitos, né? É, mais elaborados aí de, de filosofia, de história, de geografia, certo? Então, vou dar um exemplo então de humanas e de biológicas também, que é importante, né? Que acho que a maior utilização do Anki mesmo é para quem está estudando para medicina, biológica e tal. Então, para humanas, você pode pensar assim, eu vou dar o exemplo da filosofia que é um pouco mais perto de mim, tá? Porque história não vai rolar, não. Então, suponhamos esse exemplo que eu dei aí, do priori e a posteriori. Esse é um conceito que em outra época eu já achei bem rebuscado, certo? Então, na época lá da escola, eu falei, caramba, né? A priori, a posteriori, o que que significa isso daí? Mas a partir do momento que você compreende, passa pela repetição, você vai começar a usar isso daí para formar é, teses mais complexas, né? Então, você vê, eu consegui articular ali no meio da minha explicação um priori e posteriori, que se eu tivesse tendo contato agora com esses conceitos, eu não ia conseguir usar eles numa frase, numa explicação, assim. Então, esse já é um exemplo de alguma coisa que você podia colocar no flashcard. Você, para Aristóteles, qual é o conceito de priori, qual é o conceito de posteriori, e fechou. E em biologia, acho que é mais óbvio, né? As coisas de biologia. Então, vou dar um exemplo de citologia, por exemplo. Você está lá estudando a estrutura das células e você tem a mitocôndria, você tem a membrana plasmática, você tem várias coisas ali dentro da célula, né? E cada uma geralmente vai exercer uma função específica, às vezes mais de uma, né? Às vezes tem uma função
conjunta com outra célula, com outra organela, enfim. É, você tem que entender o que está acontecendo ali dentro, né? Desde identificar cada coisa ali no desenho, até falar o que faz cada um. Enquanto você não sabe isso, fica meio difícil você pensar num macro de como que as células vão interagir entre si. E como que o seu corpo vai responder a certas substâncias ou certos estímulos. Porque você não sabe como funciona o fundamento, literalmente, ali, a estrutura da célula é a estrutura de todo o seu corpo, né? Você poderia entrar mais num micro ali, ver como funcionam as reações químicas e tudo mais, mas nem sempre isso daí é necessário no estudo da biologia em si, né? Então, não estou dizendo que não é importante estudar química se você for da área de biológica. É bem importante, bem, bem importante você entender os processos químicos. Mas muitas vezes você consegue ali no decoreba mesmo, ter uma noção bem legal ali de, por exemplo, como que funciona uma bomba de sódio e potássio, sem você necessariamente saber quantos elétrons tem na camada de valência do potássio. Você não vai precisar saber disso. Mas perceba que são conhecimentos que eles se constroem, né? Eles se auxiliam. Então, por que que eu digo que qualquer coisa pode ser estudada por flashcard? Eu não estou falando que ele é a única opção. Ele não deve ser a única opção. Mas ele vai te ajudar a transformar alguns conceitos que, por hora, parecem robustos em coisas que já são, assim, naturais para você. Então, você vai subindo de nível. Então, a partir do momento que você amadurece uma ideia, você está pronto para pegar uma ideia de nível superior e começar a amadurecer ela na sua cabeça. Então, ainda assim, é muito importante você resolver problemas e praticar com exercícios e tal. E, obviamente, você não vai fazer o flashcard antes de você ter contato com a matéria, certo? Antes de ou você ter tido uma aula, ou então ir atrás de um livro bom, um PDF, alguma coisa assim. Então, é um processinho, né? Você ter contato com a matéria, entender, aí você explica e pratica. E essa aí seria a técnica de Feynman, né? Que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Mas o Anki, ele ajuda muito, né? Na técnica de Feynman, porque você tem praticamente as 3 etapas nele. Mas isso aí fica para outro momento, tá bom? Então, é isso. Deixo aí em aberto o debate. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que dá pra estudar qualquer coisa com Anki, cara. Eu realmente acredito nisso. Tipo, dá pra estudar programação, dá pra estudar direito, e dá pra estudar engenharia, dá pra estudar medicina. Você só precisa saber o que você vai colocar nos cards. E assim, seguir todas aquelas regrinhas que a gente já sabe aí de, de como fazer um bom flashcard, certo? É isso então. Se gostou aí, deixa um like. É bem importante pro canal. Se inscreve se gostou aí. E quer ter mais conteúdos desse tipo, falando sobre Anki, que eu só vou falar sobre Anki aqui. E dá uma olhada no canal, às vezes tem alguma coisa que vai te ajudar lá. Falou.